O vídeo de hoje é sobre um dos times que ajudaram a construir a história do futebol paulista. Um clube que tinha a função de representar a colônia alemã residente em São Paulo e que, infelizmente, não resistiu à implantação do profissionalismo no futebol, a partir da década de 1930. Assim como Palmeiras e Cruzeiro, esse time também foi obrigado a mudar de nome por exigência do governo federal durante a Segunda Guerra Mundial. E hoje é um dos maiores clubes do país no vôlei, no basquete, no atletismo, na natação, dentre outros esportes. E se você quiser conhecer todos os detalhes da história do Sport Clube Germania, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 8 amigos, porque Germania tem 8 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Essa história começa com a história de Hans Noblin, um alemão nascido na cidade de Hamburgo em 10 de setembro de 1877 e que aos 20 anos de idade fixou residência em São Paulo e que não poupou esforços para a criação de um clube que reunisse a comunidade germânica na cidade. O grupo de desportistas encabeçado por Hans Noblin, que já praticava o futebol de maneira informal, resolveu fundar um clube de verdade. E como havia pessoas de várias nacionalidades diferentes, votaram pela denominação de Sport Club Internacional, que inclusive serviu de inspiração anos mais tarde para a criação do Inter de Porto Alegre. Hans Noblin e mais 4 amigos, também de origem alemã, rejeitaram o Internacional de São Paulo e fundaram em separado, no dia 7 de setembro de 1899, o Sport Club Germania, nome em latim que designava as regiões da atual Alemanha desde a época do Império Romano, e como seu fundador era de Hamburgo, resolveu adotar as mesmas cores do time do Hamburgo, o azul e o preto. O Germania participou do primeiro jogo da história do Campeonato Paulista, ocorrido em 3 de maio de 1902, contra o Mackenzie College, no campo do Parque Antártica, terreno da atual Arena Palmeiras. O Mackenzie venceu o jogo por 2-1, porém coube ao atleta Mário Ebbinghaus, do Germania, marcar o primeiro gol da história da competição. O Germania contou em seu elenco com o maior jogador da história do Brasil, antes de Pelé, o filho de pai alemão e mãe brasileira, Arthur Friedenreich, que vestiu a camisa do clube germânico durante os campeonatos paulistas de 1909, 1911 e 1915. Além dos títulos paulistas de 1906 e de 1915, podemos citar os vice-campeonatos de 1905, de 1908 e de 1926, sempre perdendo título para o paulistano. Em 1906, o Germania conquistaria o seu primeiro título do Campeonato Paulista, num certame disputado por 6 equipes e que seria marcado pela desistência ou pela expulsão de metade. As únicas fontes encontradas foram 2 jornais da capital paulista, Jornal Comércio de São Paulo e Correio Paulistano. Porém, o que é que dá para esperar de 1906? Às vezes, o jornal trazia informação completa. Tudo legal. Mas na maioria das vezes, o editor colocou apenas: o time X jogou com o time Y. O time X ganhou. O céu estava azul. Os passarinhos cantavam. O meliante, que Deus o tenha, não se dava o trabalho de informar quem fez os gols. É tipo assim, dane-se, ninguém vai olhar isso mesmo. O jornal cita detalhes irrelevantes e outros que são relevantes são deixados de lado. Demoraria quase 20 anos para que o futebol fosse profissional. Imagina a imprensa esportiva. Se brincar, não é profissional até hoje. Mas o que eu questiono é o seguinte: custava botar os gols de quem fez? Custava colocar quem fez os gols daquele time? Era pedir muito, cara. Mas tudo bem, estamos falando de 1906. Dá pra perdoar. Não, dá não. Tô puto mesmo. O Germania estreou no dia 13 de maio de 1906 diante do Internacional de São Paulo. E o Germania venceu pelo placar de 3-1. Gols de Friese, Stani e Bugner a favor do Germania, enquanto que Faria marcou o gol do Internacional de São Paulo. Em seguida, jogou no dia 20 de maio diante do SPAC, ou São Paulo Athletic Club, time da colônia inglesa na capital paulista, e que nada tem a ver com o São Paulo atual. E os germânicos venceram por 6-0. 3 gols de Friese, 2 gols de Stani e 1 gol de Bugner. Na sequência, jogou no dia 27 de maio diante da Associação Atlética das Palmeiras. Nada a ver com o Palmeiras atual. Inclusive, há neste canal um vídeo sobre este curioso clube. Vou deixar o link na descrição e no card no final do vídeo. E o Germania venceu a Associação Atlética das Palmeiras por 1-0.
gol de Fries. Dia 24 de junho, jogo diante do Clube Atlético Paulistano, clube que na década de 1930 se fundiria à Associação Atlética das Palmeiras para formar o atual São Paulo Futebol Clube. E o Germânia venceu pelo placar de 4-0. A partir daqui, os detalhes ficaram escassos. Em seguida, jogo no dia 8 de julho, diante do São Paulo Atlético, e mais uma vitória do Germânia, dessa vez por 3-1. Na sequência, jogo no dia 14, diante do Mackenzie, e os germânicos venceram por 5-3. Dia 29 de julho, e jogo diante do Paulistano, e o Germânia venceu por 2-0, gols de Thiel e Fuller. Em seguida, jogo no dia 12 de agosto, diante da Associação Atlética das Palmeiras, que venceu pelo placar de 3-1. O último jogo aconteceu no dia 19 de maio, diante do Internacional, que venceu por 1-0. Haveria ainda um segundo jogo contra o Mackenzie, mas este desistiu de continuar no campeonato, caso idêntico ao que aconteceu com o São Paulo Atlético. Já a Associação Atlética das Palmeiras foi expulsa por fraude na venda dos ingressos num jogo contra o Internacional. A malandragem do brasileiro tá no sangue. O time base do Germânia, campeão paulista de 1906, era Henschik no gol, Vaz Porto primeiro e Tome na defesa, Arnold, Bugner e Husarner no meio campo, Vaz Porto segundo, Fuller, Fries, Thiel e Einführer no ataque. O Germânia foi campeão com 14 pontos, fruto de 7 vitórias e 2 derrotas. A Associação Atlética das Palmeiras dividiu o vice-campeonato com o Internacional, ambos com 12 pontos. Na época não havia o critério de desempate, além do número de pontos. O Mackenzie ficou em quarto lugar com 4 pontos, o Paulistano ficou em quinto com 3 pontos e o São Paulo Atlético em sexto com apenas 1 ponto. Lembrando que na época a vitória valia 2 pontos, o que só viria a mudar a partir dos anos 90. Em 1915 aconteceu o que era comum na época. Houve 2 campeonatos paulistas, um organizado pela APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, cujo campeão foi a Associação Atlética das Palmeiras, e que ainda contou com equipes como Mackenzie, Ipiranga, Paulistano, Scott Wanderers e São Bento. Nada a ver com o São Bento de Sorocaba, esse era da capital. E o organizado pela LPF, a Liga Paulista de Futebol, cujo campeão foi o Germânia, com os jogos sendo disputados no campo do Parque Antártica. Foi ainda nesse mesmo ano que o Sport Clube Germânia transferiu de lugar a sua sede da Rua Santa Efigênia para a Rua dos Timbiras, ambas as ruas situadas no bairro República. O primeiro jogo foi no dia 11 de abril de 1915, diante do Minas Gerais. Sim, existia um time paulista chamado Minas Gerais. E o Germânia venceu por 3-2. Em seguida, jogo no dia 25, diante do Internacional, e o Germânia venceu por 3-1. Na sequência, jogo no dia 13 de maio contra o Maranhão. Sim, existia um time paulista chamado Maranhão. E o Germânia venceu por 5-1. Dia 6 de junho, duelo diante do Vicentino, e os germânicos venceram por 2-1. Pela quinta rodada, jogo no dia 4 de julho, diante do Campos Elíseos, que venceu por 4-1. 3 gols de Facchini e um de Forster a favor do Campos Elíseos, enquanto que Sestini marcou a favor do Germânia. Este foi o único jogo do qual as fontes tiveram a gentileza de documentar os autores dos gols. A preocupação com a Primeira Guerra Mundial era muito maior e ocupava 90% do jornal. Em seguida, jogo no dia 25 diante do Lusitano, e o Germânia venceu por 2-0. Na sequência, jogo no dia 8 de agosto diante do Minas Gerais, e o Germânia venceu por 3-1. Dia 29 e jogo contra o Internacional, vencido pelo Germânia pelo placar de 1-0. Pela nona rodada, no dia 19 de setembro, o Germânia venceu o Maranhão por 4-0. Em seguida, jogo no dia 12 de outubro, diante do Vicentino, e o Germânia venceu por 3-2. Na sequência, jogo no dia 7 de novembro, diante do Campos Elíseos, e os germânicos venceram por 3-0. Pela última rodada, no dia 28, Germânia e Lusitano empataram em 2-2. O Germânia foi campeão ao encerrar na liderança com 21 pontos, à frente do Campos Elíseos, segundo com 18, do Internacional terceiro com 17, do Lusitano, quarto com 10, do Minas Gerais, quinto com 8, do Maranhão, sexto com 5 e do Vicentino, sétimo também com 5 pontos. O time base do Germânia, campeão daquele ano, tinha Arthur no gol, Jäger e Skildsen na defesa, Gerhard, Fries e Ulbrich primeiro no meio campo, Sestini, Friedenreich, Heine, Ulbrich segundo e Baumgartner no ataque. No ano seguinte, em 1916, o Germânia abandonou a disputa antes do final
e entraria em um período de inatividade devido aos conflitos da Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, justamente porque o Brasil havia declarado guerra contra a Alemanha, e ser descendente de alemão não estava pegando muito bem. Em 1942, em meio à Segunda Guerra Mundial e ao governo de Getúlio Vargas, o Germânia foi obrigado pelo governo federal a trocar de nome, pois foi colocada em prática uma lei que determinava que nenhuma instituição brasileira deveria possuir uma nomenclatura que fizesse alusão aos países do eixo, Alemanha, Itália ou Japão, os quais o Brasil já havia declarado guerra, e assim o Sport Clube Germânia passa a se chamar Esporte Clube Pinheiros, ativo em várias modalidades esportivas até hoje, exceto no futebol. Com a profissionalização do futebol regulamentada a partir de 1933, o Germânia, que era favorável ao amadorismo puro, resolveu abandonar os gramados para sempre, mas deixou como herança o Pinheiros, um dos maiores clubes esportivos da América Latina. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!